Bom, aqui eu estou no apartamento, o outro, que aí a gente se mudou do apartamento que a gente estava, porque o moço ficou meio insistente, a gente foi para esse apartamento em outro lugar da cidade. E aqui é o Museu da Escravatura em Luanda, que, surpreendentemente, na época que eu fui, eu não sei se agora está diferente, eu fui depois mais uma vez, ele é vazio quase por dentro. Vamos lembrar que a região Congo-Angola, essa é a região de onde foram trazidos a maior parte dos africanos escravizados que deram entrada em cidades brasileiras, e sobretudo aqui na região do Rio de Janeiro. E, no entanto, o Museu da Escravatura era um prédio vazio. Aí são outras viagens, porque daí foi a minha primeira viagem para Luanda. A segunda, repleta de amor e amizade, que me fez, é claro, também me encantar pela cidade, foi para Maputo, em Moçambique. Moçambique, eu e minhas marcas, depois vai ter que fazer uma marca melhor. Maputo, em Moçambique, onde mora essa amiga minha, a Ritinha, e o marido dela, ele tinha sido ministro logo depois da independência, foi um dos poucos ministros brancos no primeiro governo da Frelimo, depois da independência. E foi ministro da comunicação e depois dos transportes. Ela é uma pesquisadora brasileira, casou com ele, mora lá. E eu fui visitá-los e acabei voltando a Maputo, onde eu também pesquisei. Mas aqui era uma viagem de passeio. E aí eles me levaram para uma região perto de Maputo, lá, né? Maputo, ela fica quase na fronteira com a África do Sul, aqui em Moçambique. Durante muito tempo dependeu da economia sul-africana para se sustentar. E perto de Maputo tem essa região, que é uma região muito verde, com a temperatura amena. Essa época eu estou de camiseta porque era calor, mas o frio lá é frio mesmo, né? Então me dá um pouco a ideia dessa diversidade dessas áreas. Vamos lembrar que essa área aqui é uma área com uma cadeia de montanhas, né? Kilimanjaro é uma montanha muito mais alta do que qualquer montanha que existe, por exemplo, na América do Sul, né? É 5.800 metros, é algo assim. E além do Kilimanjaro, existe o Monte Kenya e uma série de cadeias de montanhas nessa região. Essa região aqui, que é a região também, né, de onde nascem os rios que vão alimentar os grandes lagos africanos, é uma região dessas temperaturas baixas, né, de frio mesmo. Então eu fiquei encantada ali com Maputo, que é uma cidade baixa, né, e litorânea, mais quente, mas que a meia hora de Maputo a gente vai aqui para Namacha, né, aquela montanha cheia de cachoeira, um ventinho permanente, é maravilhoso. Essa é uma experiência na África do Sul. Esse é um amigo etíope que eu fiz na África do Sul, um escritor. Nós estamos na cidade do Cabo, que também foi outra surpresa para mim, que é uma região de um clima delicioso, um clima temperado, cercada de umas montanhas magníficas e com uns vinhedos maravilhosos. A África do Sul é uma história. Claro que nada disso, gente, estava tampando os meus olhos para a violência, para as questões envolvendo a miséria e a dor do em volta. Mas a cada lugar que eu ia, nessas viagens, detalhe, que é importante, viajar para a África é caro, não é uma viagem barata. Com exceção da minha viagem para Moçambique, para a casa da Ritinha, todas foram viagens a trabalho, nas quais eu aproveitava para esticar também como alguém que viajava com tempo para ouvir as pessoas, para conhecer gente nova, para aprender novas histórias. E esse escritor etíope, ele estava nesse mesmo encontro na cidade do Cabo, né? E a gente conversou muito sobre literatura, sobre o Brasil, sobre, enfim, romances, horários sobre o mundo. E essas coisas valem as viagens. Aí eu tenho dois momentos também, os dois também são na África do Sul. A África do Sul, eu acho que foi o país que eu mais voltei. Fui repetidas vezes, né? Não é que foi o que eu fiquei mais tempo, mas foi o que eu mais voltei. E aqui, nesse momento, a gente está também no encontro, eu trabalho com isso,
isso, eu fui lá levar notícias da África no Brasil. E eu tive uma experiência ao chegar que foi emblemática, né? Na primeira viagem que eu fiz da África do Sul. Eu cheguei em Joanesburgo sozinha, numa época ainda, que ainda é hoje uma cidade, de Joanesburgo, uma cidade violenta, né? Eu peguei um táxi do aeroporto para o hotel e fui esperar meus amigos chegarem. Porque a gente ia, de Joanesburgo, a gente ia por terra até Maputo. A gente ia fazer uma viagem pelas estradas sul-africanas e moçambicanas. E aí eu fui esperar no hotel, mas eu estava receosa, era a primeira vez que eu estava ali. Eu não sabia se todo mundo falava inglês, se dava para comunicar fácil, tem a língua local, sobretudo em Joanesburgo, que é o africâner, pronto. Mas aí eu estava no hotel e eu consegui me comunicar com o garçom bastante bem em inglês, e aí eu falei. E aí eu descobri que eles são escolarizados em inglês. Aí eu falei que eu era brasileira, ele perguntou e tal. Eu estou lá sentada a fazer meu primeiro lanche, perguntando: será que meus amigos vão chegar? Será que as estradas estão boas? Aí com aquele receio de quem chega num lugar desconhecido. Bom, de repente vem de lá de dentro da cozinha uma senhora enorme, uma roupa linda, colorida. Aliás, é um dos primeiros encantos que eu tive com a África são os tecidos africanos. E ela vem lá de dentro, abre os braços para mim e grita, né? Bebeto, Romário, Pelé, e foi dando uma escalação de uma seleção brasileira. Imaginário ou não, em que ela misturava jogadores de diferentes tempos, mas para ela o Brasil era realmente a pátria de chuteiras. Ela deu uma escalação na televisão e foi a saudação dela para mim foi essa: Bebeto, Romário, Pelé, Rivaldo, não sei. Ela fez a escalação dela e me abraçou, me dando boas-vindas, sem nada mais do que isso. Eu falei: tô tranquila, gente, eu tô em casa, mais uma vez eu tô em casa, né? Na África do Sul, falando africano ou não, esses caminhos do mundo, aquele afeto e aquela maneira dela dizer: você me é familiar, que eu encontrei muitas vezes, é algo muito da África, muito das pessoas de lá, né? Você é um parente meu que está voltando aqui. E o estrangeiro, a princípio, a não ser que as relações estejam muito degradadas, ele é tratado com essa amorosidade. Bom, aí eu estive no Senegal. Essa foi uma viagem bastante importante também na minha história. Claro que eu perdi, né? E aqui a gente tem no Senegal, eu tô na foto do lado de cá, eu tô em Dakar com as minhas colegas desse workshop lá que a gente fez, que eram indianas, africanas, sul-africanas, no caso essa aqui do Camarões, essa indiana, uma brasileira que morava no México, essa aqui é da Costa do Marfim e essa argentina. E havia os colegas também, os meninos, como a gente dizia, que eram 4 indianos, 3 africanos e 2 do Caribe. Bom, aí a gente está passeando, né? Estão aqui dois dos meninos indianos e um senegalês, numa lagoa perto de Dakar chamada Lagoa Rosa. É uma lagoa com a cor especial. E a gente conseguiu viajar, fomos a São Luís. E o Senegal foi uma experiência de uma África diferente. Até então eu só conhecia a África ao sul do Equador, né? Essa África das línguas banto, né? Essa África que, enfim, tem uma outra história, uma outra relação com o mundo ocidental e com o mundo. Aí no Senegal eu pude conhecer mais essa África muçulmana, essa África do mundo islâmico, essa África com essas tradições musicais dos instrumentos de corda, essa África dos griots, né? Tudo isso foi me mostrando e foi me dando a chance de viver as muitas diversidades dessa África. E em todas elas encontrar alguma coisa que me fizesse sentir familiar. Aí a gente, nessa África
África do Senegal, eu pude ir na ilha de Gorée. A ilha de Gorée é uma ilha em frente à cidade de Dakar, no Senegal, de onde saíram muitos africanos escravizados para as Américas. Foi lá que o Papa foi pedir perdão pela escravidão, o presidente Lula também foi, que é um local que acabou sendo tombado como uma área histórica, né? O interessante é que nessa ilha as casas são todas em tom de amarelo e ocre, né? São preservadas, e há um trabalho de visitação periódica. Aqui, por exemplo, essa fila é uma escola que está indo visitar essa ilha, onde a memória do comércio de africanos escravizados é reiterada. Aqui são meus colegas indianos, e essa foi outra descoberta. Assim como no México eu me conheci latino-americana e fazendo parte desse novo olhar sobre a África, lá no Senegal eu conheci os olhares da Índia sobre a África, né? Pensar que o mundo é muito maior, a vida vai se abrindo na frente da gente feito um atlas. Uma rua de Dakar. Duas coisas de Dakar que eu acho muito legais. Os mercados nas ruas, com os tecidos magníficos, os cheiros, os muitos cheiros de tempero e de perfumes. E aqui, gente, isso aqui é um micro-ônibus, todo enfeitado. Cada condutor do micro-ônibus, ele adorna o micro-ônibus do seu jeito, como se tem que ter um formato original, mas cada um pinta e decora o seu micro-ônibus como quiser. E ele não só enfeita esse micro-ônibus, como ele escreve Alhamdulillah, ou seja, eu devo a Allah esse meu micro-ônibus, esse meu trabalho, né? Bem parecido com o Brasil, né? E assim, no micro-ônibus é música a todo vapor, em alto volume, salve-se quem puder, e vai todo mundo em pé lá dentro, o som comendo. Andar de ônibus naquela cidade, naquela Dakar, é uma viagem. Agora, não é uma cidade simples para a mulher andar sozinha em todos os lugares. Tem essas coisas do mundo muçulmano. Seguindo, está acabando, gente. Um pouco mais de Dakar, meus amigos senegaleses, meus amigos indianos lá. Cara, gente, os afetos e as relações, as amizades que a gente vai fazendo, elas dão um pouco o mapa o roteiro dessas viagens. O mapa acabam sendo outras circunstâncias. Mas o significado dos lugares, para mim, Dakar sempre vai ter também a cara dessas pessoas. Aí pronto. Aí depois disso tudo eu fui estudar a África novamente fora da África e do Brasil. Eu fui para a França, fiz parte do doutorado lá e encontrei a África nos mercados. Encontrei nos cheiros dos temperos e dos sabonetes. A gente sabe que uma das matérias-primas básicas para a fabricação de sabonete é o óleo de palma, esse sabonete francês super badalado. Até o nome dessa marca de sabonete, Palmolive, vem de óleo de palma, palm olive. E daí vem porque o óleo de palma é uma matéria-prima africana super importante, inclusive na corrida colonial, e que marca esse produto de higiene, a fabricação de velas, além da comida, porque vira o tal do azeite de dendê. Para fechar, gente, que eu já falei pra caramba, eu trouxe a foto do meu coração, que é Dakar também, no Senegal, né? Podia ser da Tanzânia, onde depois eu também fui, que foi uma outra viagem muito legal, e de estudo, de conhecer gente, de ficar, de ouvir. Mas essa foto é a foto do meu coração. Por quê? Qual é a história dessa foto? Era uma manhã, eram 7h30 da manhã, e a gente foi visitar a biblioteca da Universidade de Dakar, no Senegal, né? E a gente sabe, Senegal passando por sérias dificuldades, pobreza e a guerra ali perto na fronteira, tudo mais, né? Todas as condições adversas que a gente está bastante acostumado a ouvir. E aí eu chego naquela universidade às 7h30 da manhã, eu e meus colegas, estava um maior silêncio. A gente entra na biblioteca, a gente foi conhecer lá, silêncio, dava para ouvir, como dizia minha mãe, o barulho do
acontecer. E a gente entra na biblioteca, eu pergunto à bibliotecária, ainda não abriu? Não, já abriu sim. Aí quando a gente subiu no mezanino da biblioteca, eu olhei, todos os bancos estavam cheios de gente, de alunos, de estudantes. Todos, não tinha um lugar para sentar. Era uma biblioteca enorme. Eram 7h30 da manhã, tudo em silêncio, e todos os bancos tinham lugar. Quem saía para ir ao banheiro deixava a mochila, porque não podia perder, porque havia a importância de ter aquele lugar. Eram 7h30 da manhã, gente, eu tive que tirar essa foto, porque a gente vê imagens da África sempre marcadas pela dor, pelas epidemias, pela guerra. Não é que elas não existem, elas existem, né? Mas ela não é só isso. A África é, desde cedo, os estudantes lendo, né? Estudando, animados com a vida universitária, querendo estar junto, conversando também na hora do intervalo com os amigos. E aí você vê a menina quase de burca do lado de uma outra, de top, batom e brinco, fazendo trabalho de grupo, sentado embaixo da árvore no campus universitário. Então, essas são as Áfricas. E eu escolhi mesmo, mostrar e contar essas Áfricas hoje para vocês, para que sejam e que venham outras histórias, né? Porque a minha África, eu reitero ela aqui hoje, na minha vida como professora do Instituto de História da UFRJ. Então, esses são grupos de alunos com os quais eu estou redescobrindo as Áfricas hoje, né? São alunos lá do Instituto de História, são colegas que esses aí seguramente conhecem e que hoje me fazem cada vez olhar mais a África de outras formas. Porque eu quero que essa África seja parte da minha vida e da vida deles. A África das mulheres que protestam, dançando e cantando na África do Sul contra a apartheid. A África dessa criança Maasai que sorri, né? A África dessa mãe de família em Uganda. Os Maasai estão aqui, tá, gente? Entre o Quênia e a Tanzânia, são um grupo nômade. A África dessa mãe aqui de Uganda, abraçada com seus filhos, num sentimento de afetividade tão familiar que parece até uma família brasileira. E a África dessa vida universitária e Maria Eduarda, de turbante, que a gente reinventa aqui no Brasil. Então é isso. Então, o pedaço da África que a Mônica deixa aqui pra gente é aquela foto da biblioteca em Dakar, no Senegal. Não só. Não só? Não só, gente. Isso aqui é o meu coração. Eu trouxe aquilo que pela primeira vez me chamou a atenção. Quando eu fui pra África, eu trouxe um pedaço de um pano que eu amo pra ficar aqui na escola. Olha. Então, assim, esse meu pedaço da África trazido do Senegal, que ele fica aqui com vocês também.